Falar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um tema muito bonito, pastor. Parabéns a vocês. Campanha é sempre um momento especial na vida da gente. Renova as forças da igreja, renova a força de vocês, da sua família. Aqueles que acompanham a campanha e se entregam ao Senhor, levam para casa a sua bênção. Através de vocês, outros serão abençoados. O povo de Israel retornou do exílio da Babilônia e precisava reconstruir o templo, mas estavam desanimados, com poucos recursos, enfrentando bastante oposição. Zorobabel era o líder responsável por essa construção. Porém, ele se sentia enfraquecido, incapacitado para que essa obra fosse concluída. Mas o Senhor, através do profeta Zacarias, respondeu e falou assim, dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória. Quantas vezes tentamos resolver os problemas da nossa maneira, quantas vezes usamos a nossa força para impor alguma coisa que nos interessa, mas nós não conseguimos nada. Porque o que nós possamos fazer é dentro do nosso limite. O que está fora do nosso limite não está no nosso alcance. Somente com a presença do Espírito Santo, com a bondade do Senhor, renovando as nossas forças e permitindo que algo aconteça. Tudo aqui tem um propósito debaixo dessa terra. E o propósito é do Senhor, não nosso. Ele nos usa da sua forma e Ele nos guarda com a sua força. Mas Ele nos orienta através do Espírito Santo para que a gente ande na sua conduta, preservando o seu amor, os seus ensinamentos. A força refere-se ao exército, aos recursos humanos, e o poder, à capacidade física ou intelectual. Deus está dizendo, sua força humana é limitada. Muitas vezes você tenta pela força, pelo braço, mas não adianta. É por mim que você vai conseguir. Porque através do meu Espírito você vai estar pronto para receber o que eu tenho para você. Mas só através de mim você vai desenvolver o projeto que eu colocar na sua mão. Muitas vezes nós precipitamos em tomar uma decisão sem se orientar com o Senhor. Nós temos consequência, às vezes para nós, às vezes para os nossos filhos. Às vezes nós levamos a nossa irresponsabilidade, às vezes para casa, porque nós achamos que o eu é melhor do que Deus. Às vezes nós vamos até o médico, coisa mais simples, e nós não oramos ao Senhor pedindo permissão para aquilo. Nós nos entregamos a Jesus naquele momento, porque o médico do médico é Ele. Mas não, nós falamos que o médico nos curou. Minha esposa me advertia, em muito tempo. Falava, hoje fechei uma boa venda. Olha, eu sou fera. Ela falava, fé de Deus. Se Ele não estivesse com você, essa venda não aconteceria. Deus, Ele nos guarda em todo momento. Eu vejo a senhora com uma criança ali. Deus concedeu essa criança para você. Mas essa criança não é sua. Essa criança é do Senhor. Nós temos que oferecer, consagrar essa criança a Ele. Senhor, aqui está o filho que o Senhor me deu. Porque nesse momento o Espírito de Deus vai entrar em você, vai te renovar. Nós tínhamos Isaac, que ia ser sacrificado porque aquele pai desejava tanto aquela criança da promessa, que aquela criança veio, ele idolatrava ele. E o que aconteceu? Deus pediu que levasse ao sacrifício. E ele foi levado, mas Deus não deixou isso acontecer, porque a pessoa que levou ele, o pai, se converteu naquele momento ao Senhor e obedeceu a sua ordem. Mas por que ele foi levado? Por adoração, por idolatria. Nós temos que idolatrar o Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor. Deus deu, Deus toma. No momento que nós soubermos usar, Ele vai colocar o Espírito Santo na nossa vida e vai fazer com que a nossa vida prospere com a permissão dEle. Aleluia. Aquilo que você precisa, você não deve procurar no homem, você tem que procurar em Deus. Deus é o caminho. Aqui fala que não pela força, não pela violência, mas pelo Espírito de Deus. Não é por força nem por violência,
Agora você entende porque o mal gosta de ver você nervoso, ver você xingando, ver você falando palavrão, porque na força ele nos vence, mas no Espírito não, porque o Espírito é do Senhor e ele não tem esse amor que nós temos. O amor que Deus nos deu quando levou o seu Filho Jesus a dar a sua vida por nós, para que nós nascêssemos de novo, para que nós fôssemos chamados Filho de Deus outra vez. Aleluia. Olha o que Deus faz maravilhas na vida de vocês. Gideão, poucos soldados, venceu um exército. Davi venceu Golias. Josué, tremendamente comandado pelo Espírito Santo, aquela muralha veio no chão e ele venceu aquela batalha. E tem inúmeros, aquela mulher do fluxo de sangue, o cego, Lázaro, acalmou a tempestade. O Espírito do Senhor agindo em todos os momentos, olhando por nós, preparando o nosso caminho para o Senhor. E o caminho nosso é a palavra. Tem horas que a coisa não está encaixando na sua cabeça, não está conseguindo pensar, não está conseguindo resolver. Então o que você tem que fazer nesse momento? Quando o mundo está caindo aos seus pés, quando tudo está dando errado, você deixa de clamar ao Senhor. Para com tudo, ore, chame ao Senhor, porque Ele vai entrar naquele momento e vai interceder pelo que você está passando. Aleluia. A nossa vontade, às vezes, não é a vontade do Senhor. Às vezes nós pedimos certas coisas para o Senhor e Ele não nos dá naquele momento. Por quê? Porque aquilo pode nos atrapalhar, nós não estamos preparados. Mas quando nós te orientamos com o Senhor e pedimos a presença do Seu Espírito em nós, Deus começa a mudar a sua vida. Aleluia. Nós estamos em campanha, a nossa família, orando pelo filho da minha esposa. E esse menino vinha passando algumas dificuldades, nós orando pela vida dele, sempre com dificuldade de encontrar as coisas parecem que não davam certo, e entramos em corrente de oração, toda a família. E esse menino recebe a bênção. Ele conseguiu um emprego. Através desse emprego, também ele recebeu uma bênção, porque ele ganhou poucos dias de salário, mas a bênção chegou para ele para que desse tempo dele recuperar o recurso. Mas esse menino é diferenciado, não é um menino comum, é um menino que não responde para a mãe, é um menino educado. Você vai de madrugada na casa dele, ele está lá no terreno orando, de madrugada, sozinho. O tempo dele em oração, ele ficou um tempo comigo. Agora, o que ele faz? Ele procura o Senhor, ele louva o Senhor coloca o Espírito para ajudar nas suas decisões. Ele passou toda a dificuldade do mundo, perdeu o casamento, perdeu o emprego, perdeu o carro, foi rejeitado, mas ele não deixou de adorar o Senhor. Deus estava nesse mundo aí perdido. Deus foi me buscar. Eu era cooperador, como a irmã falou, minha casa. Mas o dia que eu conheci Jesus foi diferente. Porque eu comecei a orar de uma forma diferente, uma forma que eu não conhecia, quando eu via a pastora orando aqui. A gente vai se envolvendo nessa oração, a gente vai se libertando desse mundo aí fora, o Espírito de Deus entra na gente, a gente começa a louvar o Senhor e a gente recebe a presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E às vezes fala até em línguas estranhas naquele momento. Mas que momento foi aquele que você sentiu o Espírito Santo e conseguiu falar em línguas? Foi o momento em que você passou a acreditar no Senhor. Foi o momento que você começou a clamar pelo Espírito Santo na sua vida. Você é guiado por Ele. Você é orientado por Ele. Nós falamos que a bênção apostólica foi formada por 3 causas. O Pai planejou a nossa salvação. O Filho veio aqui para executar a salvação. E depois Ele mandou o seu Espírito para nos orientar e aprender o que Jesus queria que a gente aprendesse. Aleluia. Então nós temos que imitar o Senhor Jesus em todos os seus momentos. Deus lembra que as grandes vitórias da vida não vêm de armas humanas, mas do Espírito Santo. Essa é a palavra que Deus entregou ao profeta para dar força ao coração de Zorobabel quando ele estava de malicuia diante de um desafio gigante. Aleluia. Ele estava desanimado, ele estava desacreditado. Imagina o tempo primeiro, foi feito ali por Salomão em grandeza de ouro, em riquezas que ninguém conseguiria talvez fazer novamente igual. E ele foi incumbido de fazer a segunda casa.
E a segunda casa do Senhor era uma casa simples. E ele estava desanimado, achando que não ia conseguir. Os opositores, os vizinhos, fazendo de tudo para que ele não conseguisse. Mas Deus interviu pelo seu profeta e falou para ele não temer, que não era pela força, mas sim pelo Espírito de Deus. Aleluia. Ele não sabia ainda a grandeza que teria essa segunda casa, pois esse profeta era muito ligado ao Senhor. Ele fez 5 profecias aí, ele recebeu 5 visões, e uma delas explicando até que Jesus viria montado num jumentinho. E ele fez essa profecia há 500 anos antes de Jesus existir. A glória do Senhor age. O Senhor colocou os profetas para que eles pudessem trazer para nós o que Deus está querendo que a gente ouça. Deus nos procura às vezes, mas nós se afastamos dele. Nós falamos que nós não ouvimos a Deus, porque você não deixa ele falar com você. Você impõe a sua vontade, o seu desejo, que eu quero isso, Senhor, senão eu não faço isso, que se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Como somos ingratos, como somos mesquinhos, como falavam incrédulos, né? Não é desse jeito. A forma correta de falar com o Senhor é no silêncio, é no nosso interior, é contando a verdade para Ele. Não adianta mentir, Deus sabe de tudo. Não adianta você pedir uma coisa com outra intenção, você não está sendo verdadeiro. Deus não vai agir na sua vida dessa maneira. Deus vai te procurar no seu silêncio, Deus vai te procurar na sua tristeza. Às vezes Deus deixa você cair, porque Ele sabe que na dor você vai encontrar Ele, porque às vezes Ele te deu todos os motivos no amor para você ir e você não foi. Você às vezes despreza as coisas do Senhor. Hoje eu estava conversando com a minha tia, ela conseguiu comprar um carrinho, e eu estava falando para ela, e ela tinha uma motinha que ia dar a moto para bater na parte do carro. Eu falei, não desfaz o que o Senhor te deu, não joga fora a bênção. Aí ela preocupada porque ela tem que pagar uma parcela todo mês desse carrinho agora, e hoje ela recebeu um dinheiro de presente. A primeira parcela vai vencer daqui 30 dias, e ela já recebeu o equivalente a 2 parcelas de presente. Olha como Deus age, mas porque ela foi sincera. Ela escreveu uma mensagem esse dia, muito bonita, na moto dela, e ela não é crente, mas ela começou a falar da palavra de Deus. Eu mando oração para ela. Ela escreveu uma frase muito bonita: nunca foi sorte, sempre foi Deus. É uma pessoa que não está na igreja, mas às vezes quem está na igreja não tem essa filosofia com Deus. É por meu mérito, é por causa do homem, e esquece que Deus coloca tudo na sua vida, e é através dele que você vai conseguir. Olha só o que aconteceu quando Davi enfrentou aquele Golias. Para todo mundo era impossível, mas para Davi não. Davi era de estatura baixa, o menorzinho, o mais fraco que tinha ali, mas foi o único que teve coragem. Por quê? Porque Deus levanta os pequenos, Ele faz ficar grande. Deus pega os fracos, faz ficar forte. Aleluia. Olha a passagem que nós temos na Bíblia. Quantas pessoas que não tinham nem condições, mas Deus fez virar obra na vida dele. Imagina aquele povo que foi jogado naquele fogo, não se queimou, foi a glória de Deus. Aquele que caiu na cova dos leões, os leões não comeram, foi a glória de Deus. Quer mais? Quando aquele mar se abriu, o que aconteceu com aquele povo? Nem sequer se molharam, mas aqueles que vinham atrás se afogaram. Essa é a obra de Deus. Ele é chamado Deus dos exércitos, porque o exército dele é celestial, exército de anjos. Ele não é Deus de gente, ele é Deus celestial. Ele não é homem como nós, ele é espírito. E o seu espírito habita em nós, porque quando ele nos formou, ele colocou o seu sopro na nossa vida. Ele colocou o seu sopro dentro de nós, e nós se tornamos parte dele, porque um pedacinho dele está dentro de nós. E num certo momento, bem no passado, lá no Velho Testamento,
o Espírito Santo vinha, ele saía e ele não permanecia. Mas a partir que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, o Espírito desceu. E ele fica conosco. Agora você é morada do Espírito Santo. O seu corpo é a casa do Espírito Santo. Então você tem o dever de não magoar o Espírito Santo, de não entristecer ele, porque tudo que você sente, ele sente, mas tudo que você faz, ele está percebendo. Às vezes nós olhamos para o próximo e nós criticamos, mas nós devíamos estar orando por eles. Nós devíamos estar orando por aquela pessoa que não está agradando. Aquela pessoa está precisando de oração. Ela não precisa que você empurre ela para o buraco, porque o Espírito Santo está com você. E se você orar para ela, o Espírito Santo vai mudar aquela pessoa. Às vezes a pessoa não consegue mudar sozinho. Aquela natureza está ruim lá dentro. É o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho. Mas a sua casa tem que estar aberta para ele entrar. Mas tem que tomar cuidado para você não colocar outra coisa no lugar dele aqui dentro. Porque esse mundo aí está te tragando. Esse mundo te oferece coisas que te enganam. O inimigo é o pai da mentira. Ele planta mentira na sua cabeça para te tirar, para te desviar daquilo que é bom. O mal, como eu falei, o mal quer te pegar. O mal quer deixar você triste, quer deixar você nervoso, que você fale palavrão, para você se desviar do Espírito. Porque ele sabe que no braço ele vai vencer. Mas se for no Espírito, ele não vai tocar em você. Ele não tem força para isso. Ele não consegue te tocar, te fazer mal, mas ele consegue te induzir. Mas se você tiver com o Espírito Santo habitando dentro de você, ele nem sequer vai se atrever a chegar perto de você, porque ele sabe que você é um ungido do Senhor. E Deus não dá permissão para ele tocar nos seus ungidos. Quando a gente se rende ao Espírito, ele cuida dos detalhes, nos livra do mal, guia nossas decisões, nos enquadra com sabedoria. Talvez você esteja brigando com algo que parece impossível, uma doença, uma parte financeira, uma falta de recurso. Você se desespera, você se entristece, você deixa de sorrir, de louvar ao Senhor. Tudo que acontece com você, a primeira coisa, não vou para a igreja. Hoje eu não vou na igreja, eu não estou bem. Mas é o momento que você deveria estar aqui. No momento que você está ruim, você tem que adorar o Senhor. Dê graças para Ele quando o mundo está caindo. Porque Ele vai reconstruir esse mundo para você. Deus está te oferecendo uma oportunidade. Creia, acredite, pegue ela para você. Não é para o outro, Ele está oferecendo para você. Cada um vai ter a sua vez e a salvação individual. Procura ela dentro de você. Se entregue ao Senhor nesse momento. Não deixe o inimigo te tocar. O Espírito vem. E não é por força. Ele vem pelo amor que você tem ao Pai. Você tem a sua casa, você tem os seus filhos. Quando você sai, glorifica a sua casa. Glorifica a comida que seja pouca. O dinheiro que seja pouco. Glorifica o Senhor. Aquilo vai se tornar mais. Toda vez que você chamar o Senhor para participar de uma ceia na sua casa, toda refeição, chame meu Pai. Convide Jesus para ceiar com você todos os dias. Que Ele multiplique assim, que Ele multiplique a sua alegria, a sua saúde. Aleluia. Ele não deixa você enfraquecer perante o inimigo. Glória a Deus. Ele não deixa o inimigo te usar, te tirar do Espírito. Ao contrário, que essa casa seja eternamente do Espírito Santo. Aleluia. Deus está presente na sua vida. Acredite que Deus te capacitará a terminar aquilo que Ele começou. Mesmo que pareça uma grande montanha. Não é sobre quão forte você é, mas sobre quão poderoso é o Deus que habita em você. Olha a muralha de Jericó, 6 metros de largura, um tamanho tremendo, e possivelmente um homem conseguiria normalmente derrubar aquilo. Hoje nós temos recursos, nós temos bombas, nós temos máquina pesada, mas naquela época não existia. O que Deus fez com aquele povo? Pediu para que eles rodeassem aqui, e aquele muro caiu. Quando aquele muro caiu, era o momento deles consagrar a vitória. Mas veja bem, quando eles olhavam para aquele muro, eles achavam que aquilo era impossível de cair. E aqueles que estavam lá em si se sentiam fortes, que ninguém tocaria nele. Mas o que Deus quis mostrar naquela mensagem, não existe um grande problema, existe um grande Deus. Aleluia, glória a Deus. É a Deus que você serve. Glória a Deus. Aleluia.
Já parou para pensar quantas vezes você tentou fazer alguma coisa e desistiu no caminho? Quantas vezes você falou, eu não vou conseguir, mesmo antes de não tentar, mesmo antes de não ver o final? Deus não quer que você age dessa maneira. O Espírito Santo que vai te orientar a fazer a coisa certa, para você não parar no caminho. Toda vez você tem que chamar a presença do Espírito Santo, porque Ele veio para nos orientar. Ele é o nosso consolador e amigo companheiro. Então o Espírito Santo é o que vai fazer diferença na sua vida a partir de agora. Se você está com Deus, dê glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos um pouquinho fracos. Glória a Deus, aleluia. A irmã falou aqui no começo, tem gente que vai na igreja, não tem coragem de falar glória a Deus. Nós estamos cansados. Todos nós estamos fisicamente cansados. Como o pastor falou, se fosse pela carne, não estaríamos aqui, estaríamos na cama. Mas pelo Espírito nós viemos. E é Ele que nos trouxe. Outras pessoas poderiam estar aqui nessa noite, mas é vocês que estão. Pode falar, a casa faltou alguém, faltou muita gente, mas o que Deus presenteou vocês, não presenteou eles. O momento que vocês receberam a palavra aqui hoje, é quando Deus estava presente, porque quando você lê a Bíblia, é um sinal. Quando você ora, é outro sinal. Então, quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Aleluia. Todos os dias, Deus vai te presentear com alguma coisa. Quando alguém perguntou para mim o que você faz na sua vida, eu leio a Bíblia. Mas o que tem na Bíblia? Tem todas as respostas para a minha vida. Mas o que ela te ensina? Como eu devo andar, como eu devo falar e como eu devo respeitar o meu próximo. Mas ela fala mais alguma coisa? Sim. De todas as glórias que Deus colocou na vida daqueles que Ele cuidou. Deus não vai nos abandonar. Nunca. Você pode estar até fora da palavra do Senhor. Você pode estar afastado. Deus vai te buscar. Às vezes você vai na igreja, é o que nós encontramos. Nós encontramos pessoas com problema. A gente fala os arrebentados de Deus. Né? Mas é para isso. Quem vai procurar Deus é quem precisa de remédio. É quem precisa ser curado. A igreja é para isso. Então vocês estão aqui hoje por um motivo. Pelo poder do Senhor e pela obra do Espírito Santo. Ele que traz vocês aqui, mesmo que vocês estiverem cansados fisicamente, mas o Espírito não. Ele trouxe vocês. Mesmo que o culto pareça fraco, que não seja do agrado de todos, porque não tem aquela repercussão, não tem bombinha, não tem campainha, não tem corneta, mas tem Deus. Aleluia. Do que o mundo oferece. Nós não precisamos disso. Para encerrar, nós vamos falar uma coisa bem simples para vocês. O segredo de Deus é a criação. Ele nos criou à sua imagem. Mas Ele nos criou para que também nós tivéssemos vida própria, para que nós pudéssemos pensar, para que nós pudéssemos agir. Mas Ele nos cobra uma coisa: a sinceridade, a humildade, que a gente nunca se ache melhor que ninguém. Eu estou encantado. Desde a hora que eu sentei aqui, eu vi um rapazinho ali. Quantos anos você tem, irmão? Parece uma criança. Parece uma criança. Eu lembro esse menino, colocou um terno, colocou. Isso não é para mostrar para vocês que ele está bonito. Nós temos que fazer o melhor para Deus. Não importa que nós não temos um terno. Quando nós colocarmos, nós temos que falar para Deus: eu estou indo para você, meu Senhor. Eu estou me cuidando para você. A partir do momento que você se cuida, Deus sabe que você está feliz. E se você está feliz, você tem Deus no coração. E se você não está feliz, Deus não está no seu coração. Mas agora nós temos que deixar uma coisa para o Senhor: a nossa gratidão. Por onde quer que você vá, coloque Deus no seu coração. O que você pensar em fazer, coloque Deus em primeiro lugar. O que você pensar em comprar, permita que Deus te oriente através do Espírito Santo. Por isso que essa campanha foi bem escolhida. Não é pela força, mas pelo amor. E o amor é o Espírito de Deus em você.
Aleluia. Eu vou deixar essa mensagem para vocês, espero que tenha tocado o coração de vocês. É uma mensagem simples, resumida, também não vamos abusar muito do horário. Eu queria agradecer a pastora pelo convite, pastor, pela confiança, e vocês por estarem aqui me ouvindo. Aleluia. Mas levem a presença do Espírito na vida de vocês. Aleluia. Deus? Amém.